Bem, para a gente falar de extensões, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, lá na escala da tonalidade, de onde a gente saiu com a nossa escala. Daqui nós aprendemos que nós tiramos as notas que compõem os acordes dessa mesma escala, ou seja, se sobre cada nota a gente acrescentar aqui 2/3, a gente vai obter as tríades do campo harmônico da escala. Sobre essa tríade a gente adicionar mais uma terça, a gente vai chegar às tétrades, ou seja, aos acordes com sétima que compõem essa tonalidade. Então aqui nós aprendemos sobre o campo harmônico, tá certo? Agora vamos nos ater primeiramente somente ao primeiro grau, Dó maior. Claro que a nossa escala ela é organizada por segundas, mas os nossos acordes eles são empilhamentos de terças. Então vamos transformar aquela escala em a mesma escala, porém com intervalos de terças. As notas são a mesma, eu só alterei a sequência para que a gente pudesse configurá-la por terças. Então se a gente analisar esse acorde aqui, que esse acorde aqui é um Dó com sétima maior. Se a gente olhar para ele, a gente tem aqui a fundamental, a terça, a quinta e a sétima. Ou seja, a gente está utilizando aqui 4 notas da escala para criar esse acorde. Até essa configuração de 4 notas, a gente chama isso aqui de acorde básico, ou seja, a formação básica dos acordes, ou notas orgânicas ao acorde. Tá certo? Mas vocês percebam que sobraram 3 notas da escala que não foram utilizadas na composição do acorde. Elas não fazem parte do corpo do acorde criado sobre a escala, no caso aqui o primeiro grau. Então essas notas que sobraram são elas que nós chamamos de extensões. Se a gente olhar assim friamente, a gente vai perceber que essas 3 notas são também a segunda, a quarta e a sexta da escala. Porém, como elas estão em intervalo composto, ou seja, elas estão além da oitava, elas são julgadas oitava acima, elas passam a figurar com outras configurações. Elas deixam de ser segunda, quarta e sexta e se tornam nona, 11ª e 13ª, tudo isso em relação a fundamental, ou seja, o primeiro grau da escala. Então, enquanto os acordes eram formados apenas dos 4 primeiros sons, nós tínhamos a formação básica dos acordes, ou seja, as notas básicas. A partir do momento que a gente passa a utilizar essas 3 notas que sobraram da escala, a gente diz que a gente está utilizando as extensões da escala. E todos os graus que a gente fizer por tétrades aqui, sempre sobrarão 3 notas que poderão ser agregadas como notas de extensão. Porém, existe um critério, isso não pode ser adicionado aleatoriamente assim. Isso tem um propósito, então a gente precisa aprender a quais extensões estão disponíveis e quais a gente pode lançar mão para poder estar enriquecendo, dando um maior colorido ao acorde, dando ao acorde uma riqueza sonora muito comum do tipo de alguns estilos modernos, como o jazz, a bossa e até mesmo o pop, onde você já começa a usar acordes com mais requinte, com mais chama de extensões. Algumas pessoas chamam de dissonâncias, mas o nome certo seria extensões, tá ok? Então vamos pensar aqui, existe um propósito nisso. A gente, para usar a extensão, a gente precisa entender qual que é o critério para aceitar ou recusar aquela extensão. E é isso que eu vou ensinar aqui agora, tá ok? Então nós já entendemos a tríade, de onde ela é tirada e quais são as notas que faltam, tá certo? Para que isso aconteça, eu vou ensinar aqui o pulo do gato para vocês. Eu vou colocar aqui o acorde de novo. Feito isso, olha o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou pegar essas 3 notas que estão aqui, ó, o Ré, o Fá e o Lá, que são as extensões, e vou adicioná-la aqui. Ó. E aí o que vai acontecer? Eu adicionei as extensões ao acorde, só que eu adicionei elas dentro do acorde. Olha que interessante. Eu joguei elas para o oitavo para elas se tornarem segunda, quarta e sexta do acorde, ok? E agora eu vou fazer uma conta bem tranquila. Eu vou fazer o seguinte, ó, toda vez que a minha extensão e a nota imediatamente anterior a ela for intervalo de segunda maior, ou seja, um tom, ela vai poder permanecer. Quando for de semitom, né, uma segunda menor, a extensão terá que ser eliminada. Ok? Aqui, por exemplo, eu tendo Dó, a extensão que é o Ré, a nota imediatamente abaixo é o Dó. Eu tenho intervalo de tom, então o Ré pode permanecer. A próxima extensão aqui é o Fá. Eu tenho antes dele o Mi. Opa, semitom, então esse Fá não pode permanecer. Tá certo? Porque ele formou semitom com a nota anteriormente a ele. Agora eu pego o Sol até o Lá. Tem intervalo de
tom. Então, o Lá pode permanecer. Então, isso implica em dizer que no primeiro grau, aqui no caso, né, no acorde de Dó, eu posso acrescentar aqui a nona e a 13ª. No caso, seria aqui a segunda e a sexta. Só que como ela vai entrar como extensão, ela vai entrar como nona e 13ª. E assim eu já descobri quais são as extensões disponíveis no primeiro grau do acorde. E assim eu vou fazer com todos os demais. Mas já sabendo disso, vamos voltar à nossa escala para a configuração natural dela. Tá certo? Já vou tirar fora esse acorde que está aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos adicionar sobre os graus da escala todas as notas disponíveis da escala. Olha que interessante, todas as 7 notas da escala sobre cada grau da tonalidade, aqui da escala da tonalidade. E nós vamos fazer uma conta seguinte. Eu vou pegar as 3 extensões lá de cima e vou julgá-las aqui para dentro do acorde. Ou seja, vou julgá-las oitava abaixo de novo. Elas voltaram a ser segunda, quarta e sexta do acorde. Agora eu vou fazer a mesma continha. Sempre que ela formar tom com a nota anterior, ela permanece. Formou semitom, ela é descartada, tá ok? Então, Ré, Mi é tom, Fá, Sol é tom, Lá, Si é tom. Então aqui essas 3 notinhas podem permanecer, porque todas elas formaram tom com a nota anterior delas na escala. Do Mi ao Fá, semitom, então eu já elimino o Fá. Do Sol ao Lá é tom, do Si ao Dó, semitom, então eu também elimino o Dó. Ou seja, nesse acorde a única extensão que permaneceu foi a 11ª, ou a quarta do acorde. Aqui vamos pegar do Fá ao Sol, tem 1, pode permanecer. Do Lá ao Si tem 1, do Dó ao Ré tem 1, ou seja, no quarto grau todas as extensões estão disponíveis. No quinto grau, do Sol ao Lá, eu tenho 1, então permanece. Do Si ao Dó, tenho meio, então descarto. Do Ré ao Mi, tenho 1, então essa permanece. Tá certo? Eu vou julgar esse último para a oitava abaixo para ficar mais fácil a sua análise. Do Lá ao Si, aqui no sexto grau, eu tenho 1, então ele permanece. Do Dó ao Ré, eu tenho 1, mas do Mi ao Fá, eu tenho meio, então eu descarto. Vou julgar a oitava abaixo para melhorar a visualização também. Do Si ao Dó, no sétimo grau, eu tenho meio, então eu já descarto. Do Ré ao Mi, eu tenho 1. Opa, então esse permanece. Do Fá ao Sol, eu tenho 1. Também permanece. Vou jogar a oitava abaixo para melhorar a visualização dos senhores. Aí aqui nós já descobrimos todas as extensões que teoricamente já estão disponíveis para cada grau da escala da tonalidade. Eu estou em Dó maior, eu construí uma escala de Dó maior, construí todas as notas da escala sobre cada grau e depois eliminei aquelas extensões, ou seja, entre a sétima, nona e 11ª, as quais podem permanecer e as quais têm que ser eliminadas. Aqui eu ensinei o pulo do gato, né? Aqui é só um códigozinho para você não ter que quebrar muita cabeça. Ou seja, aquela extensão dentro da escala, ela formou intervalo de tom com a nota anterior, ela permanece, não formou, foi meio tom, você elimina. Isso é só o pulo do gato para vocês não ter que estar quebrando muita cabeça. Mas agora eu vou explicar o porquê disso, que é o mais importante. Né? É entender por que essas notas foram eliminadas. Simplesmente porque formaram tom ou semitom, mas não será que é só isso? Não. Tem uma informação que eu vou trazer agora que eu acho que vai começar a elucidar o porquê dessas notas não estarem mais naqueles graus de onde elas foram tiradas. Bom, eu vou trazer para vocês uma informação que eu acho interessante para vocês entenderem o porquê que essas extensões não foram disponibilizadas, vamos dizer assim, para o acorde, para alguns acordes em questão. Vamos voltar um pouquinho. Na música existem 3 funções, né? Na música tonal, tal qual a gente está estudando aqui, né? A música ocidental, ela apresenta 3 funções: a função de tônica, a função de subdominante e a função de dominante. A função de tônica, a gente sabe, ela denota repouso, né? Terminação, descanso, ok. A função de subdominante, ela denota movimentação, desenvolvimento. E a função de dominante, ela cria tensão, ela cria expectativa de resolução, buscando novamente a função de tônica. Ou seja, ela prepara para você voltar ao repouso, voltar à posição de tônica, tá ok? E cada uma dessas funções, ela tem um grau dentro da escala que a representa. A função de tônica, a presença fundamental da tonalidade, ela apresenta essa função da tônica. O acorde de tônica ele tem como base a fundamental do primeiro grau da escala. O grau subdominante, ele é representado pelo 4º grau da escala.
E a função de dominante, a nota que melhor representa a dominante é o 7º grau da escala, ou seja, a sensível. Então essas 3 notas, cada uma delas representa uma função específica dentro da tonalidade. Agora nós temos que tomar cuidado porque existe uma regra que algumas pessoas gostam de ensinar que diz o seguinte: se eu tenho uma função, eu tenho, vamos pensar aqui, ó, eu tenho tônica, eu tenho subdominante, eu tenho dominante e eu volto à tônica. É assim. Então nessa sequência, algumas pessoas dizem o seguinte: se você está numa função, você não pode, né, um acorde de uma determinada função, apresentar a nota característica da próxima função, sob pena de você anular a primeira e transformar esse acorde na próxima função. Por exemplo, no acorde de tônica, quais são os acordes de tônica? O Dó, vamos pensar em Dó maior para ficar mais fácil. O Dó, o Lá menor, que está uma terça abaixo, o Mi menor, que está uma terça acima, pelo número de notas comuns, enfim e tal. Então, se você parar para pensar, todas elas têm, com exceção do 3º grau, tem a presença da tônica, tá certo? A tônica está presente mostrando, embora o 3º grau não tenha, ele tem um grande número de notas que é comum ao acorde de tônica, então ele acaba sendo considerado também como um acorde de tônica. Só que o Lá e o menor e o Dó, ele apresenta claramente para a gente ali a nota característica do tom da função de tônica, que é a nota Dó. Então, nesses acordes não pode ser apresentado, por exemplo, o 4º grau, de forma alguma, que é o próximo, vamos dizer assim, a próxima função. Se eu acrescento o Fá dentro de uma estrutura onde já tem o Dó, aquele Dó deixa de ser preponderante e passa a dar lugar a esse Fá, que passa a reger a função daquele acorde. Tá certo? Então, o Dó sozinho ele já não ajuda mais. Se tiver o Fá no acorde, na formação do acorde, aquele Fá ele assume a função e aquele acorde se torna um acorde de subdominante. Então, o Fá nega a função de tônica, ok? Mas num acorde de subdominante, onde o Fá ele é preponderante, se eu coloco uma nota da próxima função, que seria a função de dominante, seria o Si, né? O 7º grau da escala. Se esse Si se encontra com o Fá no mesmo acorde, eu já anulo a função anterior, que seria de subdominante, e transformo aquele acorde em um acorde dominante. Porque a presença do 4º e do 7º grau juntos, no mesmo acorde, já transforma aquele acorde em um acorde com função de dominante, pela presença do trítono, que é o 4º e o 7º, que formam o intervalo de quinta diminuta, ou quarta aumentada, de acordo com a posição. Então, olha só que interessante, se eu tenho um acorde de tônica, e ele não pode ter notas do acorde subdominante. Eu tenho um acorde subdominante que não pode ter notas do acorde de dominante. E eu tenho um acorde dominante também que não pode ter notas do acorde de tônica, porque senão ele destrói aquela função que é justamente para chegar na tônica. Então, no acorde dominante eu também não posso ter notas que sejam do 1º grau, que sejam do grau tônico, porque senão eu já quebrei todo o processo de preparar para que essa tônica apareça. Tá ok? Então, nesse raciocínio, vamos pensar. Se você vamos voltar lá agora para a nossa escala, para os acordes que a gente encontrou e as extensões que estão disponíveis para cada um, para a gente entender se isso que eu estou dizendo faz sentido ou não. Vamos voltar lá para a gente ver? Pois bem, eu coloquei sobre cada grau a sua função. O 1º grau, o 3º e o 6º com função de tônica, o 2º e o 4º com função de subdominante, e o 5º e o 7º como função de dominante, que são os 2 graus que realmente são usados como função de dominância. Tá ok? Então, vendo isso, como que eu falei? É bom que a nota da função seguinte não esteja presente para ela não negar, não destruir aquela função anterior. Então, vamos pensar, por exemplo, ó, função de tônica. A nota característica é a tônica. Qual é a nota que deve ser evitado? A nota da próxima função, que seria o 4º grau. No caso aqui de Dó maior, o Fá, né, da escala de Dó maior. Ou seja, num acorde de tônica eu não posso ter o Fá, porque ele chocaria com a função que o acorde apresenta, que é a função de tônica. Certo? Então vamos lá. Função de tônica, Dó maior, 1º grau, tem a nota Fá? Não. Então por isso que ela foi eliminada, para não estragar essa função de tônica. Vamos para o 3º grau. Tem a nota Fá? Não, porque a nota Fá aqui não deixaria que esse acorde tivesse uma função de tônica, ele negaria essa função. E por último, no 6º grau, qual que é a única nota que está faltando? Justamente o 4º grau, ou seja, a nota Fá, porque também ela destruiria essa função de tônica. Olha que interessante. A função da tônica ela pode ser desfeita pela presença do 4º grau. Então você não pode trazer esse 4º grau para dentro do escopo da tônica, porque ele vai anular essa função. Está vendo o porquê de se evitar certas extensões? Nesse princípio.
tá certo? Ou seja, vamos agora então para os acordes de subdominante. Bom, eu aprendi que o subdominante, o que caracteriza ele é o quarto grau da escala, no caso aqui o Fá. Mas ele não pode ter a presença da nota característica da próxima função, que seria o Si, por exemplo. Onde eu tiver o Si, o acorde deixaria de ser subdominante. Então vamos analisar. O primeiro subdominante tem o Si? Tem o Si disponível. Então o que eu vou ter que fazer? Embora essa função, teoricamente, essa disposição, essa nota poderia estar aqui, eu não vou usá-la. Para que esse grau, que é um grau de subdominante, não seja confundido com o grau de dominante. Olha que interessante. Se eu deixasse o Si aqui, ele provocaria nesse acorde uma falsa ideia de dominante pela presença do trítono, que seria o Fá e o Si. Então eu elimino a nota da próxima função. Tirei fora a nota. Ok? Vamos por 4 graus. Tem aqui a nota da função, tem ele aqui, ó, Si. Então o que eu vou fazer? Eu tiro esse Si desse acorde, tá certo? Para que não confunda, o efeito dele não me confunda com a função dominante, que é onde as suas duas notas se encontram. E o único lugar onde elas precisam realmente se encontrar, para gerar o trítono que provoca a sensação de necessidade de resolução no primeiro grau. Tá certo? E finalmente vamos para a função de dominante. Eu disse que na dominante não posso ter a presença da nota que caracteriza o próximo grau depois dela, que é o grau de tônica. Ou seja, no quinto grau eu não vou poder ter a nota, o grau fundamental da tonalidade, ou seja, o primeiro grau. Eu não posso ter a nota, no caso aqui, a nota Dó. Ela não pode ser apresentada no grau dominante, sob pena de complicar e deixar dúbia ou duvidosa essa função de dominante. Então vamos para o acorde dominante. Eu tenho o quinto grau. Qual a nota que não entra na formação? Olha que interessante, justamente o Dó, que negaria essa função. E o outro caso, o sétimo grau. Qual que é a única nota que não está presente aqui também? Justamente a nota Dó. Por quê? Porque se o Dó se encontrasse ali naquele acorde, ele colocaria em xeque aquela função de dominante. Embora tivesse o trítono, mas essa função seria abalada pela presença da tônica da tonalidade, que ela deve aparecer depois. Esse acorde ele é criado justamente para trazer a presença da tônica logo depois. Se eu já jogo essa tônica aqui, eu crio algo que antecipa e que ao mesmo tempo desestabiliza o acorde de dominante. Então essa é uma informação teórica que eu estou passando, né? Vamos dizer assim, um conceito, mas um pouco mais aprofundado sobre a necessidade da gente entender o porquê certas extensões não entram nos acordes, porque elas podem abalar a estrutura funcional daquele acorde. Então é o motivo pelo qual a gente evita de colocar essas notas nesses graus. Agora tem um detalhe, a única função onde você vai ter um pouco mais de possibilidades de extensão é a função dominante. Porque a função dominante, porque aqui todas as extensões que a gente usou são diatônicas, elas são tiradas da escala do acorde, que a gente colocou aqui, da escala da tonalidade, tá certo? Mas no caso do quinto grau, você pode lançar a mão, além dessas notas do campo harmônico, você pode tomar notas de empréstimo, nós vamos aprender mais à frente. Ou seja, você pode utilizar notas do tom homônimo, ou seja, nós estamos aqui em Dó maior. No caso dos graus dominantes, eu poderia pegar emprestado as extensões lá do Dó menor, o grau homônimo, contrário ao maior. Olha que interessante. Somente no quinto grau que eu poderia fazer essa troca, essa permuta, para poder criar um colorido bem diverso, bem diferente do usual. Então seria uma possibilidade, mas isso a gente vai aprender à frente, né? Hoje é só para título de informação que o quinto grau é o único grau que tem ressalvas, você tem um pouco mais de maleabilidade, até porque ele é um grau que a tensão dele é muito bem-vinda, porque a função dele é justamente preparar o retorno à tônica. Então, qualquer efeito que se crie e que fortaleça essa função de resolução na tônica vai ser bem-vindo. Então, nós aprendemos agora por que as notas não podem, nem todas as extensões podem ser usadas, né? No primeiro momento de uma forma fácil, né? O pulo do gato ali, o macete, e agora a gente está dando uma informação um pouco mais aprofundada. Por que essas extensões não podem ser usadas em determinados acordes? Primeiro, porque elas entram em choque funcional, elas abalam a função estrutural daquele acorde dentro da estrutura da tonalidade, ok? Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tentei trazer de forma bem didática e, claro, com o meu olhar, né, a minha análise sobre o assunto. Agora você já sabe, quando você quer colocar uma notinha, um tempero no acorde, você quer melhorar ali a sonoridade, quer trazer uma coisa mais, né, mais rebuscada, como diz o nosso amigo lá, Michael Machado, né? Um acorde mais rebuscado. Então você já sabe de onde você busca essas notas.
E a primeira oportunidade que a gente tem é justamente dentro do próprio campo harmônico, dentro da escala da tonalidade, notas que não estariam compondo a estrutura básica do acorde, mas que podem vir a agregar ao mesmo uma sonoridade diferenciada. E aí, claro que ao longo dos processos daqui para frente, sempre que a gente for usar essas estruturas, a gente vai estar mostrando quando elas funcionam bem, porque tem alguns parâmetros que a gente terá que seguir. Por exemplo, eu posso usar aleatoriamente qualquer extensão? Em tese, sim. Mas tem uns pontos que é interessante você observar. Será que essa nota não vai me criar um problema em relação à melodia? Talvez na estrutura do acorde está ótimo, mas será que a melodia, a nota principal da melodia ou as notas principais da melodia me autorizam? Ou não vai gerar um choque, um encontro talvez que não vai causar um bom efeito? Né? Será que essa extensão tem a ver com o estilo que eu estou trabalhando? Às vezes eu estou fazendo uma música que os acordes são mais comedidos, mais tranquilos, mais simples, e aí de repente eu chego com um acorde cheio de extensões e quebro todo aquele processo, toda aquela estrutura, toda aquela forma que eu vinha trabalhando antes. Então há que ter bom senso, tá? A gente sempre pensa assim, no último juiz da música para a gente ver se o que a gente está fazendo ou não é o ouvido. É ouvir, prestar atenção como parte de um todo, não simplesmente um momento isolado, porque isoladamente qualquer acorde é possível para qualquer situação, mas dentro de um contexto ele passa a ser balizado por alguns princípios, algumas formas que a gente precisa encaixar de forma que ele tenha a ver com aquele processo, né? Não está trazendo nenhum choque, nenhum transtorno, não está soando demasiadamente colorido no meio de acordes que não são tão coloridos assim. Aquele estilo, será que é comum usar aquele tipo de acorde? Aquela estética ali, vai ficar legal? Então são coisas que você tem que ponderar. Não serei eu que vou lhe dizer. Você vai ter que olhar e ver se tem alguma coisa a ver. Tá certo? De acordo com o estilo, da forma que você quer trabalhar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu estava doido para chegar nesse momento, porque é um assunto que me agrada muito, que eu fiquei muitos anos, confesso a vocês, intrigado com isso. Você pegava a partitura lá, tinha dó com nona, dó com sétima, nona, 13ª, com 11ª aumentada, não sei o que e tal. E eu ficava louco com aquilo ali, eu ficava pensando, gente, como é que esses caras sabem que essas dissonâncias, né, podem estar aqui? Será que tem algum processo? Eu não sabia, eu tentava fazer 1000 contas de matemática e não chegava a ponto nenhum. Hoje não, hoje eu sei que pensando tonalmente, é claro, existem outros pensamentos dentro da música que vão agregar esses sons, independente de função, qualquer coisa. Que nós temos outras matizes musicais. Mas na estrutura que nós pretendemos desenvolver aqui no canal, é bom que se observe esses critérios, né? Porque o ouvido humano, ele julga tudo, mas nem todos os músicos, inclusive, eu não estou nem dizendo para quem não é músico, mas nem os músicos, nem todos eles estão com a audição desenvolvida a tal ponto de poder trabalhar com tranquilidade, né, nesse universo de acordes mais cheios, mais complexos, com mais sonoridade. Então, muitas das vezes é muito fácil a gente errar na dose sem querer. Mas então eu busquei isso muitos anos e quebrava minha cabeça, fazia 1000 contas para tentar elucidar o motivo, qual era a fórmula matemática que se usava, e depois eu vinha descobrir que não, que existia um critério que tinha a ver com a escala do acorde, que tinha a ver com as funções que aquele acorde apresenta, e hoje eu estou trazendo para vocês, para encurtar o caminho de vocês, para que vocês não fiquem aí 10, 15 anos quebrando cabeça para depois descobrir que a coisa não era tão complexa como parecia. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, continue assistindo nossos vídeos, continue divulgando o canal e, por favor, não esqueça daquele like. Eu não sou de pedir like aqui no canal, porque o meu objetivo aqui não é esse. Eu não estou aqui para lacrar nem para ganhar dinheiro, não. Eu estou aqui porque eu quero contribuir com a sua vida musical. Eu quero dividir contigo aquilo que eu aprendi, que eu acho que foi importante para mim, só que eu demorei muito a aprender muita coisa. E hoje eu estou te dando a oportunidade de aprender tudo isso em sequência e da forma mais rápida e mais simples possível. Tá ok? Então um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.